Eu fiquei sabendo dessa notícia esses dias, mas eu acho que esse evento, né, o nascimento desses tigres, ocorreu agora uns meses atrás, 3 meses atrás, creio eu, final de 2018. O Beto Carreiro World comemora o nascimento dos primeiros filhotes de tigre branco no Brasil. Eu achei interessante trazer para vocês porque acho que o Beto Carreiro é o único lugar aqui no Brasil onde você vai encontrar esses tigres de bengala branco. Assim, a minha opinião sobre zoológicos, antes de eu só fazendo aqui uma breve consideração, é que é o seguinte: eu não sou a favor de zoológico de forma irresponsável. Quer dizer, eu acho que isso nem existe mais hoje em dia, né? Mas zoológicos que, como era antigamente, né, que pega bicho da selva, que o único propósito do zoológico é a exploração contínua dos animais para dinheiro, né? Hoje em dia nós temos o zoológico, né, na medida em que, se é possível aceitar esse tipo de prática, dentro de uma responsabilidade enorme, né? Ou seja, como vocês vão ver até a bióloga falando aqui no decorrer do vídeo, né? Eles têm a competência de reintroduzir animais de cativeiro na selva, fazer trabalhos de reprodução de espécies. Então existe toda uma ideia de preservação e manutenção da vida selvagem, né? E não somente exposição para as pessoas. Kátia, tem gente que até hoje não entende a importância de se ter um animal, principalmente um tigre branco, em cativeiro. Explica pra gente, para essas pessoas, um pouco a importância do zoológico hoje. Bom, o zoológico ele desempenha um papel fundamental que é para manutenção da vida silvestre. Muitas espécies a gente não teria mais contato se não fossem os zoológicos. Os animais que estão em zoológicos, eles reproduzem, e esses animais podem ser reintroduzidos nos seus ambientes. E uma outra coisa muito interessante que a gente faz é reconectar, a gente chama reconexão das pessoas com a vida selvagem. O zoológico era vitrine de animais, que realmente era, deixou de ser faz muito tempo. É claro que você tem que separar zoológicos e zoológicos. Agora, o trabalho que o Beto Carreiro faz parece ser muito interessante. Eles investem bem, ou seja, os animais são bem cuidados, principalmente pela bióloga Kátia, e também tem um veterinário excelente. Então eles têm uma equipe boa, eles têm um local bem estruturado e os animais realmente são bem cuidados. Então eu não me sinto mal aqui em fazer um vídeo sobre zoológicos na medida em que há responsabilidade. Então, assim, antes de eu ler aqui a matéria sobre os filhotes, vamos conhecer os pais deles. Tem uma matéria que fala bem sobre o assunto, eu passo para vocês agora. Tigres brancos são animais extremamente raros de serem encontrados. Esses são exemplares de tigre real de Bengala que apresentam um fenômeno chamado leucismo, que é um fenômeno onde os animais apresentam a coloração branca, mesmo não sendo albinos, porque alguma pigmentação, como as faixas escuras, eles apresentam. Não nos interessava trazer animais irmãos, porque nós temos interesse em reprodução. Então, depois de mais de ano de pesquisa, nós conseguimos um exemplar jovem na Alemanha e, posteriormente, localizamos 2 fêmeas com idades próximas na Argentina. E aí conseguimos formar, então, o grupo, que é esse grupo que nós estamos expondo a partir de agora. Nós trabalhamos muito na dessensibilização da entrada nas caixas onde elas vão viajar, para que elas se acostumem a diário a ingressar nessas caixas, ter o contato necessário com o tratador que está cuidando delas, possam consumir dentro dessas caixas, habituá-las de uma maneira normal para que isso não seja difícil no momento da viagem. Isso facilitou muito o manejo. Porque no dia do transporte, no dia que nós tínhamos que colocar esses animais nas caixas, os animais já estavam condicionados e levou muito pouco tempo para que a gente pudesse prendê-los lá no zoológico na Argentina. Os zoológicos modernos, os zoológicos sérios, eles não retiram animais da natureza. Nós trabalhamos sempre com animais reproduzidos em cativeiro, que foi exatamente o que aconteceu com essas espécies.
comportamento de felinos é um mundo apaixonante, lindo. Posso te dizer que é uma matéria de observação diária, o fato de poder observar os felinos e aprender deles o tempo todo. Esa es Mike. Y después, ese es uno de los machos, de las crías machos. Y lo lindo que hay acá cuando nosotros pasamos caminando es que ellos nos conocen. Si se crea un vínculo de confianza entre el cuidador y el tigre, cuidarlos, entrenarlos y enriquecerlos es muy fácil y es muy lindo. Todos los días ellos te enseñan algo nuevo. A partir daí, então, os animais foram transportados do zoológico até o Aeroporto Internacional de Buenos Aires, numa viagem que demorou em torno de 1h30, e à noite, então, nós viajamos para o Brasil num voo de 3 horas. Ao chegar no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, nós tivemos todo o processo de alfândega, nós tivemos um cuidado muito grande em evitar que as pessoas chegassem próximas a essas caixas. Eu acompanhei todo esse processo e finalmente nós conseguimos a liberação para trazê-los para Santa Catarina. Eles viajaram então através de transporte rodoviário, numa viagem que durou aproximadamente 10 horas de São Paulo até aqui. É muito importante que os zoológicos desempenhem o seu papel voltado para a reprodução e para a conservação das espécies em cativeiro, porque essa talvez seja a única maneira no futuro de mostrar esses animais para a população. E vamos à notícia. Veterinários e biólogos do Zoológico do Beto Carreiro World, em Penha, comemoraram o nascimento da primeira ninhada de tigres brancos reproduzidos em cativeiros no Brasil. Radesh, Indra e Indira, 2 machos e uma fêmea, estão prestes a completar 3 meses e já podem ser vistos pelo público. A chegada dos filhotes foi mantida em sigilo enquanto a mãe, a Mal, se adaptava à nova função. As primeiras semanas foram observadas de perto pelos técnicos em regime de plantão para garantir o entrosamento entre a tigresa e os bebês. A adaptação não é simples. A bióloga Kátia Cassaro, coordenadora do zoológico, diz que, no mundo animal, mães de primeira viagem abandonam os filhotes com facilidade. Por isso, em nascimentos raros como este, é necessário estar atento para intervir se for necessário. Isso é muito comum, mães em cativeiro abandonarem os seus filhotes. Foi o que aconteceu, inclusive, com a leoa branca do Beto Carreiro, que hoje em dia vive no Beto Carreiro, a leoa chamada Clara. Ela foi abandonada pela mãe. A Mal deu sinais de inexperiência. Vez ou outra derrubava ou tropeçava nos tigrinhos. Tudo observado de perto pela equipe do zoológico. Mas aos poucos encaixou-se no papel de mãe. Criamos os filhotes na mamadeira enquanto as mães rejeitam e não querem. Reproduzir tigres brancos em cativeiro foi um desafio. O animal era o favorito de Sérgio Murad, o Beto Carreiro. Por isso, ter exemplares no zoológico era algo importante para a equipe. Kátia pesquisou durante 2 anos em todo o mundo um macho e 2 fêmeas que tivessem a mesma idade e o menor grau de parentesco possível, para que pudessem procriar. Por enquanto, a mãe e filhotes seguirão isolados dos outros 2 tigres adultos. A Mal deve voltar ao recinto quando os bebês completarem 1 ano e não dependerem mais tanto dela. Quando isso acontecer, os tigrinhos também terão que ser separados. O recinto que fica ao lado do atual será adaptado para receber os novos moradores. Este não é o primeiro nascimento raro de felinos no Beto Carreiro World. Em 2015, Clara, o primeiro filhote de leão branco nascido em cativeiro no país, virou a principal atração do zoológico. E eu encerro esse vídeo para vocês com as imagens de Clara, essa pequena leoa.